Fala, juventude linda! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um trimestre da lição da Escola Sabatina. Esse trimestre o tema é especial. E olha que eu ouvia muito jovem falando assim, pastor, vamos fazer um evento, um congresso, vamos falar de sexualidade, onde é que a gente vai falar sobre isso na igreja? Eu quero receber orientações da igreja sobre isso. Fica tranquilo, porque agora nós vamos passar um trimestre inteiro falando sobre sexualidade. Essa é a nova lição de jovens, contexto bíblico, e o tema da lição que nós estudamos durante a semana e vamos recapitular nesse sábado é contracultural. O tema dessa semana, contracultural, talvez se encaixe com o comportamento de muitos aí, porque tem gente que gosta de ser do contra, né? Eu sou do contra mesmo, pastor, eu gosto de ser do contra, gosto de ser contra tudo, contra todos. Ai, misericórdia! Então a gente vai tentar entender qual a perspectiva da lição dessa semana no que diz respeito à contracultura. É interessante que todos nós somos movidos por um esquema de ideias e filosofias. E baseado nesse esquema de ideias e filosofias, nós tomamos as nossas decisões, nós fazemos as nossas escolhas, nós vivemos. Todos nós temos esse script que funciona internamente. Alguns chamam, inclusive, de cosmovisão. E é baseado nessa cosmovisão, nesse script, que nós também entendemos a nossa sexualidade. Agora, vê só como isso é importante. Às vezes, uma pequena ideia, ela perdura durante séculos. Platão e toda a escola filosófica que veio dele, inclusive influenciou a teologia católica, entendia a vida e o ser humano dessa forma. É o que nós chamamos de dualidade platônica. Ele entendia que tudo que era associado ao nosso corpo era mal. Agora, em contrapartida, tudo que era relacionado às emoções, à personalidade, à própria identidade e ao espírito humano, aí essas coisas eram boas. Então essa dualidade vem lá de Platão e ele entendeu o corpo e tudo relacionado ao corpo físico como mal, inclusive o sexo e o apetite. Então ele fez uma divisão de coisas boas e coisas ruins. As coisas ruins associadas à matéria, ao corpo, no que diz respeito ao apetite, sexo e tudo mais. Enquanto que as coisas boas eram associadas aos pensamentos, à identidade, aquilo que é abstrato que compõe o ser humano. Inclusive, alguns chegam a dizer que essa é a alma, não é, do ser humano, coisa que não é verdade. Mas eles associaram essa parte abstrata do pensamento, da identidade, com coisas boas. Então, baseado nessa dualidade platônica, foi que a teologia católica associou tudo que é ruim ao corpo e acabou enxergando o sexo como uma coisa ruim. É daí que vem a explicação do porquê do celibato católico. Porque eles acreditam que uma pessoa, para se desenvolver espiritualmente, ela precisa se distanciar de tudo aquilo que é mal nela. E se o corpo e o sexo estão associados à maldade nela, então, para se desenvolver espiritualmente, essa pessoa precisa, olha só, se distanciar do sexo, se distanciar dos apetites e dos pecados, dos prazeres associados ao corpo. Mas será que é assim que nós acreditamos? É isso que a palavra de Deus diz? Não! A gente sabe, a gente entende, baseado na palavra, que o sexo, que a sexualidade foi um presente que Deus deu para nós, seres humanos. Obviamente, o sexo e a sexualidade precisam ser desenvolvidas dentro da vontade divina revelada em sua palavra. Agora, o que nós não podemos é reagir a esse molde da dualidade platônica que se estendeu durante séculos e reagir a essa cultura já pré-estabelecida durante milênios, se soltando, colocando tudo para fora. Essa é a contracultura que a gente está tratando nessa semana. Por conta desse mau entendimento da sexualidade e do sexo do ponto de vista bíblico, as pessoas foram para o outro lado, deram vazão aos seus prazeres, elas entenderam que o corpo precisa ser usado. No entanto, a gente entende que a vontade de Deus para a nossa sexualidade está revelada na Bíblia e nós devemos usar a Bíblia como o manual do nosso corpo.
Assim como o aparelho de DVD da sua casa. DVD, nossa gente, coisa velha, né? DVD não, nem videocassete. Assim como o seu smartphone, seu iPad, o seu tablet vem com um manual, nós também viemos com um manual. E qual é o manual da fábrica do ser humano? É a palavra de Deus, é a Bíblia. Inclusive, falando sobre como nós devemos nos adaptar nesse mundo de tantas realidades, de dualidades e de interpretações equivocadas no que diz respeito ao nosso corpo e ao nosso interior, a Bíblia, em Romanos 12, 1 e 2, nos faz um convite e um alerta também. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia nos convoca a nós não nos conformarmos com este século, ou seja, com este mundo. E, fatalmente, quando a gente decide viver e fazer a vontade de Deus, nós vamos na contramão do mundo. O mundo, por natureza, se distancia de Deus. O mundo, por sua essência, busca a escuridão. Enquanto que todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, todas as vezes que nós buscarmos a Cristo, nós estaremos indo contra o mundo, nós estaremos subindo a montanha, nós estaremos buscando a luz. Se a Bíblia, se Deus tem um plano revelado em sua palavra para nós, para a nossa sexualidade, para o nosso modo de viver, então é isso que nós vamos fazer. Nós somos a favor da Bíblia, nós não nos conformamos com esse mundo e nós decidimos adorar a Deus através de um culto racional, oferecendo os nossos corpos como sacrifício vivo. É por isso que você, jovem, precisa adorar a Deus através do seu corpo. Você precisa adorar a Deus através da sua sexualidade. Você pode fazer isso fazendo a vontade dele revelada na Bíblia. Ou seja, diferente de como o Woody falou, você é um brinquedo! Você não é um brinquedo. Primeiro, para as pessoas brincarem com você, para te jogar de um lado para o outro, nem para você brincar com você mesmo, porque Deus leva muito a sério a vida e a sexualidade que Ele lhe deu. E você precisa levar a sério também. Até a próxima semana.